cidade naquela época, e o Brasil, como... eu vou matar essa mosca. Ficou a marca. Fala, pessoal. Na aula de hoje nós entenderemos mais dois movimentos, mais duas revoltas que sacudiram o período da República Oligárquica. A revolta da vacina e a revolta da chibata. Então, bora para a aula. Bem, pessoal, na aula passada nós estudamos dois movimentos rurais no Brasil, da República Oligárquica, que aconteceram naquele período. A Guerra de Canudos e a Revolta do Contestado, que são dois movimentos messiânicos, dois movimentos que têm características muito parecidas e dois movimentos que aconteceram no interior do Brasil. Esses dois movimentos que a gente vai estudar na aula de hoje aconteceram nas cidades, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, que era então capital do país. Então, primeiro a revolta da vacina e depois a revolta da chibata. Nosso objetivo é compreender os marcos de cada um deles, o que foi cada um deles. Bem, iniciando pela revolta da vacina, o que é que vocês têm que entender sobre a revolta da vacina? Por que ela leva esse nome e o que estava acontecendo naquela época? A revolta da vacina vai acontecer em 1904, no ano de 1904, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, pessoal, estava passando uma situação caótica. A cidade, faltava saneamento na cidade, faltava estrutura, faltava planejamento, ela tinha crescido de forma muito desordenada, as ruas eram muito sujas, havia uma infestação de ratos, de mosquitos, e tudo isso causava uma série de doenças e epidemias na cidade. A cidade estava um caos. Tanto que estava esse caos que os navios que vinham da Europa, por exemplo, eram orientados a partir direto para Buenos Aires, sem passar pelo Rio de Janeiro, sem passar pelo Brasil, porque o Brasil era infestado com doenças terríveis, doenças que matavam muitas pessoas por aqui. Como a gente está vivendo uma pandemia, esse assunto volta um pouco para a nossa rotina, a revolta da vacina. Bem, o que foi a revolta da vacina? Como o Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil, estava com aquela série de problemas, era uma cidade muito feia também, precisava de passar por reformas. O governo do Pereira Passos, que era o então prefeito da cidade, vai promover uma reforma urbana. Esse é um dos primeiros motivadores para a revolta da vacina. Ele vai promover uma reforma urbana que visava revitalizar ali o centro, a zona portuária do Rio de Janeiro, o centro da cidade, que era cheio de cortiços e de casas humildes. Essas casas eram muito amontoadas, as ruas muito estreitas, muito sujas, e ele vai simplesmente mandar derrubar esses cortiços. Essas pessoas que viviam nesses locais vão ficar sem casas. É daí que surgem as primeiras favelas do Brasil. As pessoas vão se obrigar, as pessoas que viviam muito humildes, que vão se ver sem casas, vão ser obrigadas a ir para os morros, a subir os morros da cidade e habitar os morros. Então aí começa o surgimento de algumas favelas no Rio de Janeiro. A mosca do inferno. Então aí, a partir dessa derrubada dos cortiços no centro da cidade, começam a surgir algumas favelas. Então o primeiro motivo é essa reforma promovida pelo então prefeito da capital, que era o Pereira Passos. Ele visava, inspirado em Paris, ele queria transformar o Rio de Janeiro na nova Paris, inspirado pelos modelos da Belle Époque, que a gente já viu lá da Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque que estava naquela época explodindo nas cidades-luz, na Europa. Então ele queria se inspirar na Europa e promover essa reforma urbana no Rio de Janeiro, que era a capital do país, tinha que ser exemplo, e era uma cidade muito feia, muito desorganizada, muito suja. E isso também causava uma série de doenças, que a gente vai chegar na questão da vacina. Como eu já havia falado, a cidade enfrentava uma série de doenças por conta da sujeira, por conta da falta de saneamento, enfim. Doenças que até hoje o Brasil enfrenta. Naquela época, era muito forte. Febre amarela, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue, o mesmo da chikungunya, é o mesmo mosquito que transmite. A peste bubônica, que é transmitida pela pulga do rato. A varíola. Então, eram doenças que atingiam a cidade, principalmente essas três doenças: varíola, peste bubônica e a febre amarela. O Oswaldo Cruz vai surgir como um grande sanitarista. Ele é tipo como fosse um ministro da saúde da época. Então ele vai surgir como um grande sanitarista aliado ao governo do Rodrigues Alves, que era o então presidente do Brasil, que era a sede do governo federal também era no Rio de Janeiro. Enfim,
ele vai fazer uma série de movimentos que vai combater principalmente a febre amarela inicialmente. Para combater o mosquito, o Aedes aegypti, que as pessoas inclusive nem acreditavam que a doença era transmitida pelo mosquito, o Oswaldo Cruz vai criar as brigadas contra o mosquito. Vai fazer uma série de movimentos limpando a cidade, desinfetando a cidade, matando os mosquitos mesmo. Então isso aí vai ficar meio que resolvido na época, mais ou menos resolvido. Claro que não foi resolvido, né? Que ainda hoje tem casos de febre amarela no país. E no Rio de Janeiro é muito comum ter casos de febre amarela. Enfim, mas tá ali meio calma a febre amarela. Não é o motivador principal da revolta da vacina. Primeiro foi lá, só aquela derrubada dos mosquitos, dos cortiços no centro da cidade, já guarda isso aí, que é um dos motivadores. Bem, a peste bubônica vai começar, inclusive, acusado de ser louco por essas coisas que ele instaurou. Ele vai começar a comprar ratos. Vai começar uma política do governo para compra de ratos. Porque era o rato o principal transmissor. Como a cidade era muito suja, faltava saneamento, tinham muitos ratos. E ele começou essa política das pessoas caçarem, matarem ratos e entregarem ratos mortos, que ia ser recompensado por esses ratos mortos que entregassem ao Oswaldo Cruz. Só que o brasileiro, meu jeito, o brasileiro é o brasileiro. Naquela época, você acha que a trambicagem é coisa de hoje, mas não é no Brasil. Em 1904 já tinha muita trambicagem, desde sempre no Brasil já teve trambicagem. Essa mosca de novo. Então, já tinha trambicagem naquela época. As pessoas muito pobres, inclusive aquelas pessoas que perderam suas casas, de uma hora para outra tiveram suas casas derrubadas, os cortiços derrubados no centro da cidade, vão começar a criar ratos. Vão começar a criar ratos para vender pro Oswaldo Cruz. Ele quer comprar ratos, então vamos criar os ratos, nós matamos os ratos e manda para ele. Aí nós vamos ganhar um dinheirinho. Bem, então essa política de compra de ratos uma hora deu errado, porque as pessoas começaram a criar ratos em vez de caçar realmente os ratos, matarem os ratos para combater a peste bubônica, combater essa doença transmitida pela pulga do rato. As pessoas começaram a criar rato para vender para ele, para ganhar um trocado. Enfim, mas a peste bubônica ele tentou combater dessa maneira. Outra forma de combater a peste bubônica era essa reforma urbana, era a revitalização da cidade, era a promoção de saneamento básico para acabar com um pouco dos ratos. Como o Rio de Janeiro é uma zona portuária, muitos ratos vêm nos navios, vinham da Europa. Então essas doenças foram trazidas a maioria pelos navios que desembarcavam na cidade. Então, uma forma de combater a peste bubônica foi essa da compra dos ratos. Mas aí chega na revolta da vacina. O Rio de Janeiro também sofreu, e o Brasil como um todo sofria também com uma doença chamada varíola. Essa doença é uma doença viral. E há pouco tempo tinha sido descoberta uma vacina. Coisa que a gente queria que tivesse sido. A gente hoje reza por uma vacina e o povo se revoltou contra uma vacina em 1904. Mas há de se entender, e também não foi só esse único motivo, a revolta, não. Enfim, tinha sido descoberta há pouco uma vacina, quem dera que fosse contra o coronavírus, uma vacina contra a varíola. Tinha sido descoberta, então estava começando a surgir aí uma vacina contra a varíola. E o Oswaldo Cruz, que era esse estudioso, esse sanitarista que estava lá trabalhando no Rio de Janeiro, a mando do governo federal para combater essas doenças, ele vai convencer o Rodrigues Alves, o então presidente, a colocar em votação no Congresso a lei que obrigava a vacinação. A vacinação hoje já não é obrigatória. Mas em 1904, para tentar fazer com que as pessoas realmente tomassem a vacina para combater a doença, ele convenceu o presidente a fazer uma lei, essa lei foi aprovada, que obrigava, a vacinação se tornava compulsória. Inclusive, a polícia podia invadir sua casa e forçar você a tomar vacina, se não fosse, você seria reprimido, você seria até preso se você não tomasse a vacina. Só que imaginem, gente, em 1904, hoje tem gente, ainda pessoas idiotas que dizem que as vacinas fazem mal, que as vacinas fazem matar as pessoas e não tomam vacinas. Imagine em 1904, em que muita gente morria de uma hora para outra, muita gente costumava morrer muito facilmente porque tinha muitas doenças. Aí vamos supor, em 1904 é coisa totalmente nova. Uma agulha enfiando em você. Não era uma agulhinha fina como tem hoje, uma coisinha descartável, não. Era uma coisa grande,
uma agulha não era descartável, ela era ali, servia para várias pessoas, enfim. Então imagine o medo das pessoas naquela época de tomar uma vacina. Outra coisa, como era muito comum que as pessoas morressem facilmente, poderia ser, vamos supor, tu toma a vacina hoje. Tua vizinha toma a vacina hoje. Aí tua vizinha estava aparentemente bem. Aí ela tomou a vacina e morre, mas morre por outra coisa. Morre pela própria doença, morre por outra doença. Aí começa a se relaxar. A Maria morreu porque tomou a vacina. O João morreu porque tomou a vacina. Então, como era muito comum que as pessoas morressem facilmente, que tinha muito mais doenças que não eram combatidas, doenças mais simples matavam as pessoas porque não tinham remédio, não tinham cura. Então as pessoas morriam e começou aquele boato. Aquela pessoa morreu porque tomou a vacina. E vai circulando, as fake news também não são de hoje, circulando os boatos, as fofocas, de que a vacina poderia matar as pessoas. Outra coisa que influenciava muito na época era o pudor das pessoas. Os maridos não queriam que as suas mulheres mostrassem os ombros. E para tomar a vacina, as mulheres teriam que mostrar os ombros. Então também mexia com o pudor das pessoas. Você pensa em 1904, início do século passado. Então, todos esses fatores, derrubada de casas, a vacina obrigatória, que eles achavam que podia fazer mal a eles, a questão de se mostrar, a questão de invadir suas casas, verem pessoas tendo suas casas invadidas, vai fazer com que a população do Rio de Janeiro, da capital do Brasil, se revolte. Aquelas pessoas perdem suas casas, junto com outras pessoas que tinham receio da vacina, vão se revoltar contra a vacinação obrigatória que foi instaurada em 31 de outubro de 1904. No dia 14 e 15, a população vai se revoltar, de novembro, a população vai se revoltar contra a vacina obrigatória e vai promover um quebra-quebra na cidade. Então, muitas pessoas vão sair no centro da cidade, vão começar a quebrar prédios públicos, vão quebrar as obras que estavam sendo feitas no centro da cidade, vão ser destruídas pela população, derrubar postes, enfim. E até o exército vai ser chamado para conter essa revolta. A revolta popular só é contida quando houve a revogação da lei da vacinação compulsória. Então, o Brasil já se revoltou contra uma vacina obrigatória. O Brasil já foi às ruas para protestar e quebrar as coisas. E realmente um embate, não foi uma guerra, mas um embate ali entre a população e as forças policiais e também as forças do exército para poder combater essa vacinação compulsória. Então é isso a revolta da vacina. Ela aconteceu em 1904, nesse contexto. Rio de Janeiro muito precário, muitas doenças acontecendo, o centro da cidade muito sujo. Primeiro, o prefeito vai promover uma reforma urbana, inspirada nas cidades europeias. A capital do Brasil tem que dar exemplo. Então, isso vai fazer com que muitas pessoas ali no centro da cidade fossem desalojadas, desabrigadas, na verdade, perdessem suas casas. Então, todas aquelas pessoas que moravam naqueles cortiços, naquelas casas, vão perder de uma hora para outra e vão ser obrigadas a procurar outro local, sem maiores satisfações do governo. Isso já é um motivador. O segundo motivador é porque a vacina da varíola, pessoal, aquelas outras doenças foram combatidas de outra forma. A peste bubônica foi aquela questão dos ratos, enfim, a tentativa de reorganização da cidade, de limpeza da cidade. A febre amarela não tinha vacina também para a febre amarela. Era o combate ao mosquito em si, ao Aedes aegypti. Não tinha vacina naquela época contra a febre amarela. A vacina obrigatória, por isso que se chama revolta da vacina, era contra a varíola, que era outra doença que afetava o Brasil naquela época, o mundo como um todo, mas o Brasil, que vai despertar a revolta popular de pelo menos 3 dias de revolta intensa da população até que a lei fosse revogada, a vacinação compulsória, a vacinação obrigatória contra a varíola. As pessoas não tinham direito de escolha. Então, muitas pessoas vão ser contra a pessoa não ter direito de escolha para a vacinação. Tudo isso vai gerar com que a população se revolte contra essa vacinação, contra as medidas do governo, somado àquelas outras coisas que aconteceram anteriormente. E esse fato que marcou a história do Brasil vai ser conhecido como revolta da vacina. Bem, a outra revolução é um pouco mais tensa. A outra revolta é um pouco mais tensa, que é a revolta da Chibata. A Chibata vai acontecer em 1910, ali na transição entre o governo do Nilo Procópio, que era o vice do Afonso Pena, que tinha assumido, e o governo do Hermes da Fonseca. De novo, o Hermes da Fonseca. Lembra que em 1914, o Hermes da Fonseca vai reprimir lá a sedição do Juazeiro, né?
Enfim, é no governo do Hermes da Fonseca que se instaura essa revolta da Chibata. Para a gente entender o nome dessa revolta, para a gente entender o que foi a revolta da Chibata, é preciso a gente entender que a Marinha do Brasil, na Marinha do Brasil ainda existia resquícios da escravidão. A escravidão tinha sido abolida há pouco tempo do Brasil, mas a Marinha ainda mantinha muitas práticas preconceituosas, assim como ainda existe hoje no Brasil como todo práticas preconceituosas. Na Marinha do Brasil, os cargos mais altos, os cargos de oficiais, eram dados a pessoas brancas. Já os cargos de marinheiro eram de negros. Geralmente aqueles negros que foram libertados e não tinha outra opção e acabavam indo para a Marinha. Muitos também foram para a Marinha de forma compulsória. Enfim, a maior parte dos marinheiros eram negros. E na Marinha do Brasil ainda existia castigos físicos contra os marinheiros, como por exemplo as chibatadas. É isso que vai dar origem à revolta da chibata, o nome da revolta da chibata. Ela vai ser uma revolta dos marinheiros contra esses castigos físicos na Marinha. Enfim, tudo vai começar quando o Brasil compra alguns navios ingleses. O Brasil compra esses grandes navios, navios militares com grandes canhões, enfim, grandes encouraçados. O Brasil vai comprar nessa época. Ele vai comprar esses navios da Inglaterra, mas para se comprar um navio precisa de ter um treinamento dos marinheiros. Então, muitos marinheiros do Brasil vão embarcar rumo à Inglaterra para ter um treinamento de como usar esses navios. E dentre esses marinheiros vão muitos marinheiros negros. Esses marinheiros vão chegando lá na Europa e vão ver que o tratamento que era dado aos marinheiros na Inglaterra era muito diferente aos que eles tinham aqui no Brasil. Melhores condições de refeição, não tinha castigos físicos, era outro tipo de castigo, outro tipo de punição, que em todo canto tem que ter punições para que se mantenha a disciplina, mas não punições físicas. E ainda mais que essas punições físicas só eram dadas para os marinheiros. Porque os marinheiros era justamente a questão do preconceito. Vamos reviver aqui a escravidão, vamos fazer com que eles sintam de novo as chibatadas. Então eles eram colocados realmente em troncos e levavam chibatadas como no tempo da escravidão, que já tinha acabado há alguns anos no Brasil, pelo menos em teoria, né? Que a gente sabe que até hoje a gente sofre com resquícios desse momento tão tenebroso da nossa história. Enfim, chegando na Europa, eles vão ver que o tratamento era bem diferente do tratamento que eles recebiam aqui no Brasil. Melhores alimentados, não tinham castigos físicos, e vão voltar nesses navios e vão voltar com aquela pulguinha. Por que que só nós somos tratados dessa maneira? Por que que nós não podemos ser tratados como os marinheiros da Inglaterra? Então eles vão voltar com uma consciência de classe. O movimento ali vai começar a se organizar, O estopim para essa revolta da chibata vai ser o dia em que um marinheiro ele vai chegar bêbado e ele vai tentar agredir um oficial, ou vai até agredir esse oficial. Esse oficial que era um oficial branco, uma pessoa de mais alta patente. Por consequência dessa agressão, ou por consequência desse desentendimento com o oficial, ele vai ser punido a 250 chibatadas. Você imagina a pessoa levar 250 chibatadas? Então não era só a chibata que era os castigos na Marinha. Tem também o bolo nas mãos, por exemplo, aquela palmatória na mão e outros castigos físicos. Enfim, é o Marcelino Menezes. Eu tenho que sempre ficar olhando aqui os nomes, porque eu não decoro direito, só decorei o nome do líder. O Marcelino Menezes, ele vai sofrer 250 chibatadas. Isso vai fazer com que os marinheiros se revoltem e organizem um motim. Eles vão se organizar, vão tomar os navios, vão expulsar os oficiais dos navios e vão começar as reivindicações por melhores condições na marinha para esses marinheiros. Eles vão tomar os navios para eles e vão apontar esses navios, que tinham grandes canhões, para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, inclusive para o Palácio do Catete, que era a sede do governo, onde estava o Hermes da Fonseca. Então eles vão se organizar e vão dizer, ou vocês melhoram as nossas condições de trabalho, ou a gente vai bombardear a cidade. Eles chegaram até a atirar, teve um episódio que eles atiraram, e inclusive matou, acho que 2 crianças, se eu não me engano. Enfim, esse momento vai ser um momento muito tenso,
na capital do Brasil, que as pessoas começaram a fugir da capital, porque a qualquer momento a capital podia ser bombardeada por aqueles grandes canhões, podiam ter notícia no mundo afora. Inclusive vão ser elogiados porque eles navegavam muito bem, aqueles navios novos, inclusive muito melhores do que pessoas mais experientes. Eles vão apontar e vão lá. Ou vocês vão nos dar o que a gente está pedindo, que é a anistia, o perdão para aquelas pessoas que se rebelaram contra os oficiais, para que eles não fossem punidos, não fossem presos, e o fim, principalmente o fim dos castigos físicos, além de outras melhorias também dentro da Marinha. Eles vão dar essas reivindicações e dizer ou o governo atende, ou a gente vai bombardear a capital do país. Essas reivindicações vão ser meio que atendidas ali no meio termo, só que não para por aí. Dia 26 de novembro de 1910, vai ser ali que meio que, a gente aceita o que vocês estão dizendo. Beleza. Acabem com isso aí, que a gente vai acabar com os castigos físicos, vai melhorar as condições de vocês, vai anistiar todos vocês, vai perdoar todos vocês. Só que não foi bem isso que aconteceu, essa promessa não foi cumprida. Alguns outros setores que não estavam envolvidos naquela primeira revolta ali da Chibata, eles vão começar a se rebelar também, setores da Marinha. Com essa desculpa, o governo vai dizer, não, então esquece tudo que a gente prometeu, não vai mais ser revogada a anistia, todos vocês serão presos. Então foram muitos marinheiros presos, outros foram exilados, revoltosos foram mandados para a região do Acre, que era uma região muito distante, né? Região muito distante da capital, então foram mandados para o Acre, foram exilados, e outros vão ter um fim muito mais cruel. Então, 18 marinheiros vão ser colocados dentro de uma cela, isso na véspera do Natal, de 1910. Eles vão ser colocados numa cela, essa cela estava lá com cal e água no chão, esse cal vai secar, quando a água seca, aliás, a poeira do cal, numa cela muito apertada, uma cela que cabia no máximo 5 pessoas, tinham 18, essa poeira vai subir e vai asfixiar, vai intoxicar essas pessoas que estavam ali dentro daquela cela. Dos 18, só 2 sobreviveram, 2 ou 3 sobreviveram. Dentre eles ali o João Cândido. Esse é o principal fim da revolta da Chibata. Acabou os castigos físicos da Marinha? Acabou. Depois disso, começou a ter uma renovação na Marinha, acabou os castigos físicos dentro da Marinha do Brasil. Só que dentro dos sobreviventes foi o João Cândido. O João Cândido, depois disso, ele foi expulso da Marinha, né? O nome dele foi riscado, assim, vamos dizer, da história oficial da Marinha. Só vai ser perdoado bem depois, bem recentemente, inclusive, que o João Cândido vai ter um perdão aí da Marinha e vai voltar a constar na história oficial da Marinha. Mas bem, ele vai ser expulso da Marinha e ele vai ficar meio que perturbado por conta de ter visto aquelas pessoas morrerem ao seu redor, então ele vai ficar algum tempo num asilo, num manicômio, inclusive, e depois ele vai viver uma vida muito humilde, muito pobre no Rio de Janeiro, como vendedor de peixes no Rio de Janeiro. Então ele vai morrer como uma pessoa muito pobre, muito desprivilegiada e sem o reconhecimento que ele merecia, por ter sido um líder de um movimento que lutou contra os castigos físicos que acontecia na Marinha do Brasil. Ele vai morrer em 1969 só, já bem recente. Então é uma história recente do Brasil. Ele vai morrer em 1969, mas sem o reconhecimento merecido. Esse reconhecimento que o João Cândido tem hoje, mais ou menos assim, pelo menos está nos livros de história, ele vai ser muitos anos depois da revolta da Chibata, que vão ter umas reportagens e vão chegando, até que chega no João Cândido, que foi esse líder da revolta da Chibata. Bem, é isso a revolta da Chibata. As consequências são alguns mortos, muitos marinheiros vão morrer por conta disso, mas tem o fim dos castigos físicos na Marinha, outros vão ser exilados, vão ser mandados para o Acre, e o João Cândido lá que vai ficar esquecido ali por muitos anos e riscado seu nome da história oficial da Marinha. Então, o que foi a revolta da Chibata? Foi uma revolta contra os castigos físicos que os marinheiros, principalmente por a maioria serem negros, pessoal, então é resquício ainda da escravidão, do preconceito que os oficiais brancos tinham contra os negros. Esses negros sofriam dentro da Marinha. Alguns desses marinheiros vão para a Europa, vão para a Inglaterra e veem que lá o tratamento é bem diferente do Brasil e voltam com essa consciência de pedir por seu direito, pedir por
os direitos de não serem açoitados, não sofrerem castigos físicos e melhores condições de trabalho dentro da Marinha. Além disso, que os salários da Marinha eram muito mais baixos para os marinheiros do que para outros setores militares do Brasil na época. Então eles vão reivindicar isso. O estopim para essa considerada revolta da chibata, essa chamada, na verdade, revolta da chibata, vai ser o momento em que o Marcelino Menezes, que era um marinheiro, vai sofrer uma condenação a 250 chibatadas. Isso vai fazer com que os marinheiros sequestrem os navios e apontem para o Rio de Janeiro. Vai ter todos os desdobramentos que a gente já viu. O final disso aqui vai acabar os castigos físicos dentro da Marinha do Brasil. Então, esses são esses dois movimentos. A revolta da vacina foi aquele movimento contra a vacinação compulsória da varíola. No governo Rodrigues Alves, no governo Pereira Passos, Rodrigues Alves, presidente, Pereira Passos, o prefeito. Toda aquela questão do Oswaldo Cruz, tudo aquilo que o Rio de Janeiro já vivia, aquelas outras doenças, e o que vai despertar realmente a revolta da vacina vai ser a derrubada dos cortiços pela reforma do Pereira Passos e a vacinação compulsória contra a varíola do Oswaldo Cruz. Essa é a revolta da vacina. Até que a vacinação obrigatória fosse revogada, ficou lá tendo as pessoas quebrando, revoltando dentro da cidade do Rio de Janeiro. A outra revolta é a revolta da chibata que a gente acabou de ver contra os castigos físicos dentro da Marinha. Eu acho, tenho leve suspeita, que essa é a nossa última aula antes das avaliações. Se for, tudo isso que a gente viu, primeiro, proclamação da República, e segundo, o que é a República Oligárquica, e esses movimentos que a gente viu até hoje, até a revolta da chibata, a gente vai estudar outros movimentos ainda, mas até a revolta da chibata cairão. Então cairão aqueles 5 movimentos: Sedição do Juazeiro, Contestado, Canudos, Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Esses 5 irão cair na nossa provinha de agora, que vai ser um provão com todas as matérias. Vocês vão fazer. Só serão 10 questões da minha matéria, então esqueçam aquelas provas por enquanto, de 20, 21 questões, por enquanto. A proclamação da República, a República Velha, como é que ela está dividida, espada e oligárquica, as características da República Oligárquica, que era a República, aquela política do café com leite, voto de cabresto, tudo isso aí cairá na nossa prova. Então vão estudando de novo, vão revendo os vídeos, vão anotando. E por último, essas 5 revoltas: Sedição do Juazeiro, Contestado, Canudos, Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Então fiquem bem, essa foi nossa aula de hoje sobre a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.